Minha esposa torrou toda a poupança da faculdade do nosso filho e fugiu com o amante. Eu fiquei arrasado. Mas o que me tirou do chão mesmo foi o Jason, com só 10 anos, abrindo um sorrisão, como se tivesse achado graça do universo e dizendo: "Pai, relaxa, tá tudo certo. Eu consertei tudo." 2 noites depois, ela me ligou aos berros, desesperada, em puro pânico. Eu não fazia ideia do que ele tinha feito. Mas ali eu percebi. Alguma coisa grande tinha virado. Até aquele momento, eu estava num buraco sem fundo, sentado no sofá, de camisa amarrotada, com um extrato bancário nas mãos que parecia uma sentença de morte. 197 mil reais. Cada centavo da poupança que a gente guardou para o futuro do Jason. Todo o esforço de anos. Tudo zerado. E não foi um golpe externo, não foi um erro bancário, foi ela. A mulher que dormia do meu lado, a mãe do meu filho. Ela tinha esvaziado as contas e deixado um bilhete. Pasme, em cima da geladeira. Preciso ser feliz. Não me procure. Você vai entender um dia. Eu reli essa frase umas 10 vezes. A caneta preta parecia firme, como se ela estivesse tranquila, decidida. 12 anos juntos, um filho incrível. E de repente isso era só um detalhe descartável no roteiro da felicidade dela. Sabe o que é mais irônico? Ela conheceu o cara na academia, um personal trainer cheio de frases motivacionais no Instagram, e resolveu que a vida dela precisava de mais emoção. O nome dele? Márcio. Enquanto ela curtia fotos de caipirinha, na praia eu chorava no banho escondido do meu filho. Jason, 10 anos. Cabelo bagunçado, olhar curioso, um menino doce e esperto. Esperto de um jeito que eu demorei a entender. Porque, mesmo com toda essa tempestade, ele me olhava com calma, me abraçava sem falar nada, sentava do meu lado em silêncio, como se estivesse esperando o momento certo. E esse momento chegou. Eu estava lavando a louça, me sentindo um lixo, pensando em como ia dizer para o meu filho que o sonho da faculdade tinha virado espuma. Foi quando ele puxou uma cadeira, subiu nela, colocou a mãozinha no meu ombro e disse: "Pai, relaxa, tá tudo certo. Eu consertei tudo." Eu parei, olhei para ele confuso. "Como assim, filho?" E ele deu um sorrisinho, como se estivesse segurando um segredo gigante. "Você vai ver. Ela vai ligar logo, logo." Eu ri. Ri porque não tinha mais força nem para me preocupar. Achei que era só mais uma tentativa de me animar. Criança fala cada coisa, né? Mas o jeito que ele falou, com firmeza, como se ele tivesse apertado algum botão invisível e estivesse apenas esperando o efeito colateral. 2 dias depois, às 3h20 da tarde, o telefone tocou. Era ela. E eu nunca, em 12 anos, ouvi aquela voz daquele jeito. "O que você fez? O que você fez com o Jason?" "Como assim?" eu perguntei, ainda tentando entender. Ele tá louco. Ele postou, ele mandou, ele acabou com tudo." Ela gritava como se o mundo tivesse acabado. E talvez para ela, tivesse mesmo. O que eu não sabia era que, nas 48 horas anteriores, o Jason tinha feito algo inacreditável. Algo que nem adulto teria coragem de fazer. Mas ele fez. E agora ela estava colhendo cada migalha do que plantou. Eu desliguei o telefone ainda sem entender direito, mas com uma paz no peito que eu não sentia há meses. O Jason estava jogando um xadrez silencioso, e eu nem sabia que ele já sabia mover as peças. Olhei para ele, que estava no quarto desenhando como se nada tivesse acontecido, e perguntei: "Filho, o que foi que você fez?" Ele só levantou os olhos, sorriu de novo e disse: "Eu só fiz o que tinha que fazer." E naquele momento eu entendi. Talvez o Jason tivesse mais maturidade emocional do que qualquer adulto envolvido nessa história. Talvez. Só talvez. A justiça estivesse chegando. Para entender como eu fui parar nessa situação, você precisa voltar comigo uns bons anos. Porque a história da minha vida sempre teve esse tom meio apagado. Como se eu fosse figurante dentro do meu próprio roteiro. Cresci numa casa onde o barulho valia mais do que o esforço, onde quem gritava mais levava. E eu sempre fui do tipo calado. O tipo que resolve as coisas na observação. Meu pai era ausente
e minha mãe parecia cansada de tudo. Eu aprendi cedo que se eu quisesse alguma coisa, tinha que fazer por mim mesmo. Não foi diferente no amor. Conheci a Juliana na faculdade. Ela era daquelas que entrava numa sala e todo mundo virava o rosto. Linda, segura, charmosa e com uma língua afiada que eu achava fascinante. A gente se envolveu rápido. E olha, nos primeiros anos parecia mesmo que tinha sido sorte. Ela ria das minhas piadas, me defendia nas discussões e falava que eu era o único cara que realmente ouvia ela. Eu acreditei, entreguei tudo. Meu tempo, minha atenção, meus planos. A gente se casou em 2 anos, teve o Jason logo depois. E aí, sem perceber, fui virando só mais uma sombra da vida dela. Trabalhava feito um condenado para pagar as contas. Ficava com o Jason nos fins de semana, quando ela dizia que precisava respirar. Fazia supermercado, cuidava das contas da casa, deixava ela dormir até tarde enquanto eu preparava o café da manhã. E mesmo assim parecia que nunca era o suficiente. Teve um dia, e eu lembro como se fosse ontem, que ela virou para mim e falou: "Você é bom demais, mas eu preciso de emoção." Foi nessa época que ela começou a malhar, todo dia. Horas. Que horas? Voltava tarde, às vezes nem voltava. E eu me fazia de cego. Porque encarar a verdade dói mais do que se enganar. Mas sabe o que mais doía? Era ver que o Jason percebia tudo. Porque mesmo com a pouca idade, ele sentia o peso do clima da casa. Às vezes, eu pegava ele ouvindo atrás da porta quando a gente discutia. Outras vezes ele vinha do nada e me abraçava. Como se dissesse, sem palavras: "Eu tô aqui, pai." Ele sempre foi um menino diferente. Desde pequeno gostava de montar coisas, desmontar brinquedos, só para ver como funcionavam. Quando tinha 5 anos, desmontou um controle remoto inteiro, colocou de volta, e ele ainda funcionava melhor do que antes. Na escola, os professores viviam dizendo que ele era maduro demais para a idade. Mas para mim, ele só era esperto o suficiente para ver o que os adultos fingiam não ver. Quando a Juliana começou a mudar, ele foi o primeiro a notar. Teve uma vez que ela chegou em casa com um perfume diferente e ele perguntou: "Você trocou de sabonete ou abraçou alguém que usava esse cheiro?" Ela ficou branca. Eu só fingi que não ouvi, porque no fundo eu ainda acreditava que dava para salvar. Mas salvar o quê? Um casamento onde só um lado tenta? Um amor que virou obrigação? Eu fui me desgastando devagar. A cada ausência, a cada desculpa esfarrapada, a cada noite que ela dizia estar cansada demais para conversar. E eu engolia seco, porque achava que aguentar calado era ser forte. E ser forte para mim era ser pai. Era dar estabilidade para o Jason. Era não deixar o mundo desmoronar na frente dele. A poupança da faculdade foi ideia minha. Comecei quando ele nasceu. Colocava um pouco todo mês, religiosamente, mesmo nos meses apertados, porque eu queria que ele tivesse escolhas, que não passasse pelas portas fechadas que eu passei. Sempre imaginei ele estudando fora, conhecendo o mundo, voando alto. A Juliana nunca ligou muito para isso. Dizia que a gente devia viver o agora, que dinheiro parado é dinheiro perdido. Eu ignorei. Segui guardando. Com o tempo, achei que ela tinha aceitado. Achei errado quando descobri que ela tinha zerado tudo. Parecia piada, mas não era. Ela tinha tirado o dinheiro, fechado a conta e sumido com o amante. Me mandou uma mensagem fria 2 dias depois. Fiz o que precisava fazer, a vida é curta. E o Jason? Ele viu tudo, entendeu tudo. Não perguntou por que a mãe tinha sumido. Só sentou do meu lado, pegou minha mão e disse: "A gente vai ficar bem." Naquele momento eu desabei, mas também foi ali, naquele silêncio cúmplice entre pai e filho, que algo dentro de mim começou a se reconstruir, e eu ainda não sabia. Mas a tempestade estava prestes a mudar de lado. Depois da fuga da Juliana, os dias viraram um borrão. O telefone dela tocava direto na caixa postal. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem. Silêncio total. E aí começou o verdadeiro inferno. Parentes cobrando explicações que nem eu tinha, vizinhos cochichando, mãe dela me culpando, dizendo que eu devia ter segurado mais o casamento. Eu ouvia e ficava calado, porque eu sabia que se eu abrisse a boca ia dizer tudo que guardei por anos. E eu não queria isso.
Eu só queria paz, mas paz era luxo, porque a bomba financeira que ela deixou explodiu tudo. As contas começaram a atrasar, o banco me ligando, cobrança de cartão. E o Jason ali tentando entender por que a gente tinha que cortar o lanche da escola, por que não dava mais para pedir pizza no sábado. Eu fazia malabarismo. Vendi o carro, cancelei TV, negociei dívidas, tudo para manter a escola dele. Mas mesmo assim, estava ficando insustentável. Foi nessa época que comecei a notar um comportamento estranho nele. Jason estava sempre mexendo no computador mais do que o normal. Criou uma conta de e-mail nova, pediu para eu deixar ele usar meu notebook antigo para um projetinho da escola, ele disse. Só que eu via no olhar dele que tinha mais coisa ali. E comecei a ficar preocupado. Será que ele estava se metendo em coisa errada? Será que na cabeça dele, ele achava que podia resolver tudo sozinho? Ele nunca foi de aprontar, mas também nunca foi de aceitar as coisas como vinham. Foi aí que eu encontrei um caderno, todo rabiscado, cheio de anotações com nomes, horários, prints colados com fita, frases como printar isso amanhã e confirmar se ela está lá às 19 horas. Me deu um frio na espinha. Eu não queria invadir a privacidade dele, mas aquilo era demais. Chamei ele no quarto e perguntei, tentando manter a calma. Jason, o que é esse caderno? Ele me olhou, não assustado, nem nervoso, com aquele mesmo sorrisinho de quando falou que tinha consertado tudo. É só um plano, pai. Um plano para arrumar as coisas. Fiquei sem palavras. Eu era o adulto ali. Eu devia ser o que protegia, o que resolvia, mas ali estava meu filho, um garoto de 10 anos, planejando alguma coisa e parecendo totalmente no controle. Você vai entender, ele disse, e saiu do quarto. 2 dias depois veio a ligação da Juliana, e aí tudo começou a fazer sentido. Depois do escândalo por telefone, recebi uma notificação de e-mail no meu celular. Era um link. Quando abri, quase deixei o celular cair. Jason tinha feito um site. Sim, um site. Nele, ele reuniu prints, mensagens de texto, vídeos e áudios que ele mesmo gravou escondido, com falas da Juliana e do Márcio. Teve um em que ela falava, rindo, que roubar do próprio filho é a melhor forma de começar uma nova vida. Outro onde ela combinava, com o amante, como usar meu nome para financiar um carro. Tudo documentado, tudo organizado. E tudo enviado para os contatos dela. Inclusive para a academia onde o Márcio trabalhava, para o grupo da família, para os amigos, até para a escola do Jason. Eu entrei em pânico. Falei, filho, você não pode fazer isso. Isso é, sério, pode dar problema para você. E ele calmo como sempre. Ela fez errado, pai. Eu só mostrei o que ela fez. A repercussão foi imediata. O Márcio foi demitido no mesmo dia. O nome dela virou piada nos grupos de WhatsApp. E o mais irônico, ela me ligou exigindo que eu controlasse o moleque. Disse que eu estava prejudicando a imagem dela. Imagem. Ela se preocupava com imagem, não com o filho, não com o dinheiro roubado, não com a destruição da família, mas com o que os outros iam pensar. E nesse ponto, algo dentro de mim começou a mudar. Porque até então eu ainda tentava manter as aparências. Ainda dizia para mim mesmo que era melhor evitar escândalo. Mas depois de tudo, eu comecei a ver que talvez o Jason tivesse razão. Talvez fosse a hora de parar de abaixar a cabeça. A justiça não veio de mim, veio dele. Um menino de 10 anos que decidiu que não ia deixar passar. E eu? Eu comecei a me perguntar, até quando eu ia continuar sendo o coadjuvante da minha própria história? O estopim mesmo. Não foi a traição. Não foi ela esvaziando a conta. Não foi a fuga com o amante. Foi no dia em que o Jason chegou em casa com uma cartinha na mochila. Era da escola. Uma psicóloga queria conversar comigo. Seu filho está verbalizando frases que indicam tristeza profunda e sensação de abandono. Abandono. Essa palavra me destruiu. Eu li aquilo e tudo que senti foi raiva, não dela, de mim. Porque no fundo eu sabia que entre tanta preocupação em pagar conta, esconder dor, fingir força, eu tinha esquecido de cuidar da parte mais importante, do que ele sentia. Eu nunca chorei na frente dele, nunca deixei ele me ver quebrado.
E isso foi o meu erro. Porque enquanto eu fingia ser forte, ele guardava tudo. Cada ausência, cada grito abafado da mãe, cada noite que ela dizia que ia só sair com as amigas e voltava no dia seguinte. Cada vez que eu dizia: "Se ela tá cansada, ela só precisa de um tempo. Ela ainda ama a gente, filho." Mentiras. Eu mentia porque não sabia como contar a verdade sem desmoronar. E agora, ali estava eu, sentado em frente a uma psicóloga, ouvindo que meu filho, sentia que tinha sido deixado para trás. Quando voltei para casa naquele dia, ele estava no chão da sala desenhando. Eram 2 bonequinhos de palito, sentados lado a lado num sofá. Um tinha lágrima no rosto, o outro tinha uma capa vermelha, tipo de super-herói. Quando perguntei quem era quem, ele apontou para si mesmo e disse: "Eu sou o com a capa. Por quê? Eu tenho que proteger você." Ali meu mundo desabou. A inversão era brutal. Eu era o pai. Era eu quem devia proteger ele. Mas ele estava tentando me salvar, com 10 anos. E eu, um adulto inteiro, funcional, engolindo a vida, como se isso fosse coragem. Naquela noite, depois que ele dormiu, eu fui até a garagem e chorei como nunca chorei na vida. Sentei no chão frio entre caixas velhas e deixei tudo sair. Era como se eu estivesse tirando camadas e camadas de dor que vinham de muito antes da Juliana. Vinha da minha infância, de quando meu pai sumiu e minha mãe disse que homem não chora. Vinha de quando comecei a acreditar que amor era sinônimo de aceitar tudo calado. Eu não dormi aquela noite. Fiquei pensando em tudo, em cada vez que ela me humilhou na frente de amigos. Em como ela dizia rindo que eu era quadrado, parado, um pai de família carente. Lembrei da vez em que ela me deixou esperando numa pizzaria por 3 horas e depois disse que perdeu a noção do tempo. E eu aceitei. Lembrei do Natal em que ela viajou sem avisar e disse que precisava de um detox emocional. Eu aceitei tudo. Porque no fundo eu achava que amor era aguentar, que ser homem era suportar. Mas ali, sentado na garagem, com as lágrimas secando no rosto, eu entendi. Não era amor. Era manipulação. Eu fui sugado até o bagaço e ela só largou quando não sobrou mais nada para tirar. E o Jason viu tudo, sentiu tudo, e mesmo assim ele me perdoava. Isso foi o que mais me doeu, saber que apesar de tudo, ele ainda me via como herói. Mesmo quando eu não conseguia nem me olhar no espelho. No dia seguinte, tomei uma decisão. Liguei para a escola, marquei sessões com a psicóloga, conversei com o diretor. Disse que ia mudar, que ia estar presente, que ia ouvir, realmente ouvir. Comecei a criar novas rotinas com o Jason. Acordar e tomar café juntos, caminhar à noite, assistir filmes antigos. Ele adorava Chaplin, porque ninguém precisa de fala para contar a verdade, ele dizia. A partir daquele momento, meu foco virou ele. Não Juliana, não o dinheiro perdido, não a humilhação, mas o que ainda podia ser salvo. E eu sabia que o que ela destruiu, eu ia reconstruir, só que do meu jeito, no meu tempo, com o meu filho ao lado. A quebra não foi só emocional, foi uma separação de pele, como se eu tivesse arrancado a versão antiga de mim mesmo e jogado no lixo. Doeu, mas doeu como cura, como se pela primeira vez eu estivesse colocando o coração no lugar certo. Eu não queria mais vingança, eu queria dignidade. Eu queria que o Jason soubesse que, mesmo quebrado, o pai dele era um homem inteiro. E a partir dali, eu comecei a planejar a virada. Eu não falei mais com a Juliana desde aquela ligação histérica. Depois do escândalo que o Jason armou, ela sumiu das redes sociais, deletou o Instagram, apagou o WhatsApp. O tal Márcio, segundo o que chegou até mim, foi demitido da academia. E ainda teve que prestar esclarecimentos à polícia porque usava o CNPJ da empresa para desviar dinheiro em aulas extras fantasmas. Mas, mesmo vendo ela começar a cair, eu decidi que não ia sujar minhas mãos. Minha virada ia ser em silêncio, e começou simples. Liguei para um advogado, contei tudo, desde o desvio da poupança até o abandono. Levei os prints que o Jason tinha guardado, os áudios, tudo. Ele ouviu em silêncio, respirando fundo.
Dá para mover ação de danos morais, abandono afetivo, alienação parental e, principalmente, apropriação indébita. A gente pode ir por cima, mas tem que ter estômago. Eu assinei os papéis em paralelo, procurei uma ONG que dava suporte emocional e orientação jurídica para pais solos. Me envolvi com as atividades, ajudei em eventos, conheci outras histórias. E ali eu vi que eu não era um caso isolado. Vi homens sendo pais e mães, tentando reconstruir lares após serem descartados como móveis velhos. Aquilo me fortaleceu. Comecei a documentar tudo. Cada despesa, cada recibo, cada atividade com o Jason. Montei um dossiê de pai presente. Porque no fundo, eu sabia, ela ia tentar voltar. Não por arrependimento, mas por conveniência. E ela tentou. Um mês depois do caos, recebo uma mensagem dela. Oi, precisamos conversar, quero ver o Jason. Mas a diferença agora é que eu já não tremia mais ao ler uma mensagem dela. Você pode falar com o meu advogado, eu respondi. Ela surtou. Me chamou de insensível, de manipulador. Disse que eu estava afastando o filho dela, que ela tinha direitos. Mas o que ela não sabia é que naquele meio tempo eu entrei com um pedido formal de guarda unilateral. Apresentei os documentos, as provas de abandono, a movimentação suspeita no banco. E pela primeira vez a justiça me ouviu. Me ouviu de verdade. A audiência foi marcada e no dia ela apareceu com cara de vítima. Veio com uma roupa mais mãe, maquiagem leve, de arrependida. Tentou fazer discurso emocional, mas aí foi a vez do Jason falar. Sim, o juiz permitiu que ele, com 10 anos, se expressasse, já que havia capacidade clara de entendimento. E ele falou, sem gaguejar, sem medo. Minha mãe foi embora. Ela não me avisou, não me ligou. Eu só quero ficar com meu pai. Ele cuida de mim, ele me ouve, ele me ama. E eu não confio mais nela. A sala ficou em silêncio. A juíza olhou para mim. Eu não chorei. Só segurei firme a mão dele. A decisão foi rápida. Guarda unilateral para o pai. Visitas supervisionadas pela mãe, até nova avaliação. Ela saiu da sala destruída. Tentou vir falar com o Jason, mas ele se virou, agarrou meu braço e disse, vamos para casa, pai. E fomos. Mas eu ainda não tinha terminado. Lembra da poupança? Aquela que ela esvaziou? Com o processo em andamento e todas as provas reunidas, conseguimos bloquear parte do valor em uma conta que ela usava para receber pagamentos do Márcio. Era pouco, mas era o suficiente para recomeçar. E mais importante, ela teve que devolver, literalmente. O juiz determinou o ressarcimento de parte dos fundos desviados, parcelado com juros, porque, como ele mesmo disse, não se trata apenas de dinheiro, se trata de dignidade. Ela gritou, bateu boca, disse que ia recorrer. Mas ali já não importava. A vingança veio no olhar do Jason quando saímos do fórum e ele disse, agora tá certo, né, pai? Eu só sorri, era isso. A virada não veio com escândalo, veio com estratégia, com calma, com a verdade na mão. Não precisei levantar a voz, nem descer ao nível dela. Eu só fui até o fim, com firmeza. E isso foi a melhor resposta que eu podia dar. A queda deles não veio com sirenes nem manchetes. Veio do jeito que a justiça mais gosta de trabalhar. Silenciosa, metódica, certeira. Um passo de cada vez, e cada passo era um peso a menos das minhas costas. Juliana, a mulher que disse que precisava viver uma vida mais emocionante, começou a provar do próprio veneno antes mesmo de perceber. Primeiro foi o emprego. Depois que os prints circularam, aqueles que o Jason reuniu com uma precisão cirúrgica. A empresa onde ela trabalhava como gerente de marketing convocou uma reunião de emergência. Ela achou que era para tratar de outra coisa. Saiu de lá demitida por quebra de conduta ética. Tinha cláusula contratual que vetava envolvimento com práticas financeiras duvidosas, ainda mais envolvendo o nome de terceiros. E ela, brilhantemente, usou meu nome como fiador de um financiamento de carro para o Márcio. Sim, ela falsificou minha assinatura. E sim, isso foi incluído no processo. O carro, aliás, foi apreendido. E o Márcio? Depois de perder o emprego, o cara tentou abrir uma consultoria online de treinos personalizados. Mas o nome dele já estava queimado.
O vídeo em que ele e Juliana riam sobre como enganar idiotas foi compartilhado num grupo fechado da cidade. E dali escapou para o grupo de mães do colégio, depois para as redes. Viralizou como fogo em palha seca. Ele tentou processar por difamação. O advogado dele abandonou o caso depois de ver o conteúdo completo. A juíza arquivou em 10 minutos. A imagem deles virou pó. Os amigos dela sumiram, até os mais antigos. Os da época do CrossFit, os das viagens espirituais. Ninguém queria se envolver com alguém acusado de roubar o próprio filho, porque era isso que estava no papel agora. Não importava o quanto ela se explicasse. A família também rachou. A mãe dela me ligou chorando, pedindo desculpas. Disse que nunca imaginou que a filha fosse capaz de tanto. Você sempre foi o mais sensato. Devia ter te escutado mais. Eu só respondi. Agora, a prioridade é o Jason. O mais cruel foi o isolamento. A Juliana, que sempre viveu de aplausos, de aprovação externa, de olhares de admiração, agora andava com a cabeça baixa. Me disseram que passou a frequentar uma igreja evangélica do bairro, onde chorava nas reuniões e dizia estar sendo perseguida. Tentou pagar de vítima, de mulher abandonada, mas ninguém comprava mais essa história. As provas estavam todas ali, escancaradas. O Jason não quis vê-la. A justiça determinou que as visitas supervisionadas aconteceriam em local neutro, com acompanhamento técnico. Mas ele recusou. Disse que ainda não estava pronto. E como a decisão permitia que ele tivesse voz ativa, respeitaram. Ela mandava mensagens. Você está me afastando do meu filho. Isso é desumano. Você está fazendo ele me odiar. Eu nunca respondi com ódio, só com verdade. Eu não fiz nada, Juliana. Você colheu o que plantou. E foi isso que a destruiu, ela. Achava que podia manipular a narrativa, como sempre fez. Mas pela primeira vez, ninguém mais acreditava nela. O golpe final veio quando o juiz determinou que, por tempo indeterminado, ela estava inabilitada para qualquer movimentação bancária vinculada ao nome do Jason. Não poderia abrir conta, pedir crédito, fazer seguro, nada. Legalmente, ela foi afastada da parte financeira do filho. E mais, deveria pagar mensalmente uma pensão proporcional ao que ela mesma desviou. Não era só o dinheiro, era o símbolo. Ela perdeu o controle, perdeu a narrativa, perdeu o palco. O Márcio foi visto trabalhando como entregador por aplicativo, nada contra. Trabalho honesto é digno. Mas para quem vivia ostentando relógio de marca, dizendo que o universo só responde a quem vibra alto, agora estava vibrando no asfalto quente com mochila nas costas. O tempo passou e eles desapareceram da minha vida como poeira levada pelo vento. Eu segui, mas não com raiva. Segui com leveza. Porque justiça, quando vem na dose certa, cura ferida que nem o tempo alcança. E o Jason? Esse cresceu. Não só em idade, mas em sabedoria. Começou a fazer terapia por vontade própria. Voltou a desenhar, ganhou um concurso na escola e agora sonha em ser designer de jogos. Ainda guarda o caderno onde tudo começou. Lembra, pai? Foi aqui que eu virei o jogo. Sim, filho. E você me ensinou como se faz isso. A maior vitória não foi na justiça, nem no bloqueio de contas, nem na pensão que ela teve que pagar parcelada por anos. A maior vitória foi quando eu acordei numa terça-feira qualquer. Olhei pela janela e percebi que meu peito não doía mais. O sol estava entrando de leve pela cortina da sala. O Jason estava na cozinha fazendo café do jeito dele, com leite. Demais, açúcar demais e uma pitada de canela. E eu me peguei sorrindo sozinho. Foi ali que eu entendi. Eu tinha vencido, não com gritos, não com vingança, mas com silêncio, com constância, com o tipo de força que a gente só encontra quando perde tudo e mesmo assim continua de pé. Depois de tudo, eu mudei. Cortei da minha vida tudo que me fazia mal, tudo que me puxava para baixo. Reaprendi a gostar da minha própria companhia. Voltei a correr como fazia na adolescência. Perdi peso, ganhei fôlego, coloquei música boa no fone e comecei a me reconectar comigo mesmo. De verdade.
sem precisar de ninguém para me validar, transformei a casa, pintei as paredes, troquei os móveis, tirei cada canto que lembrava ela, mas sem raiva, só com vontade de respirar ar novo. Cada mudança era como arrancar uma pedra do caminho, e aos poucos o caminho foi ficando mais limpo. O Jason seguiu crescendo. Um menino incrível. Agora com 12, já fala como adulto. Entende mais de leis do que muito juiz por aí e, principalmente, tem um senso de justiça que me emociona. A escola reconheceu ele num evento sobre cidadania. Quando perguntaram por que ele fez tudo aquilo, ele respondeu com a maior naturalidade do mundo, porque o certo é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Eu segurei o choro, porque ali, naquele instante, eu vi o resultado do que construí. Não foi só sobre vencer a Juliana, foi sobre não deixar o Jason ser destruído por ela. Foi sobre transformar a dor em aprendizado, o abandono em proteção, o medo em coragem. E quando ela tentou voltar, porque, claro, uma hora tentou, eu fui direto. Ela ligou chorando, dizendo que estava com saudade do filho, que não era mais aquela pessoa. Eu ouvi, com calma. Depois respirei fundo e respondi: Juliana, eu não te odeio, mas também não confio mais, e aqui agora não tem mais espaço para quem virou as costas quando mais se precisava. Se você quer recomeçar, comece por você, sozinha. Foi a última vez que falei com ela. O Jason, por vontade própria, decidiu manter distância. Disse que talvez um dia converse, mas que ainda não. Que ainda machuca, e eu respeito, porque agora tudo que ele sente é prioridade. Tudo. Montei uma pequena consultoria digital, de casa, para poder acompanhar mais de perto a rotina dele. Não fiquei rico, mas fiquei livre. E descobri que a liberdade tem um valor que ninguém pode tirar. Aos poucos voltei a sair. Fiz novos amigos, gente simples, gente real. Dei risada em boteco de esquina, aprendi a cozinhar direito, me peguei dançando no meio da sala sem motivo. E um dia conheci alguém. Nada de conto de fadas. Só uma pessoa que me ouve, me respeita e entende que amor de verdade começa no silêncio do dia a dia. Não apresentei para o Jason de cara. Esperei o tempo dele. Quando apresentei, foi tranquilo, natural. Ele gostou dela. Disse que eu estava mais leve. E eu estava mesmo, porque pela primeira vez em anos, eu não estava me moldando para caber no mundo de ninguém. Eu estava inteiro. E é esse o ponto. A gente passa tanto tempo tentando manter o que já morreu, que esquece que viver de verdade exige ruptura. Que para florescer, às vezes a gente precisa que a terra seja revirada, que o chão rache, que o antigo seja arrancado à força. E foi isso que aconteceu comigo. Eu renasci do abandono, da desvalorização, da injustiça. Mas o renascimento mais bonito foi o do Jason, um menino que teve tudo para crescer com raiva e escolheu crescer com propósito, que mesmo vendo tudo desmoronar, decidiu que a verdade dele era maior que o caos, que virou o jogo com uma coragem que nem eu tinha. Hoje, quando olho para ele dormindo, lembro daquela frase que ele disse com a maior simplicidade do mundo: Pai, relaxa, eu consertei tudo. E ele consertou mesmo, não o dinheiro, nem a casa, mas o que realmente importava, a nossa dignidade, a nossa paz, o nosso amor. Tem gente que acha que vingança é gritar, quebrar tudo, devolver na mesma moeda. Mas não é. A verdadeira vingança é seguir em frente quando esperam que você desmorone. É sorrir com o peito leve enquanto quem te feriu se afoga nas próprias escolhas. É reconstruir a própria vida com tanto amor e dignidade que o outro percebe, tarde demais, que perdeu muito mais do que achava que tinha levado. Eu não precisei me vingar da Juliana. Ela mesma cavou o próprio buraco com cada mentira, cada abandono, cada centavo roubado do filho. Eu só fui lá e plantei alguma coisa boa em cima. E o Jason... Bom, o Jason não é só meu filho, é meu mestre. Meu lembrete diário de que a inteligência emocional é a arma mais poderosa que existe. Ele venceu com sabedoria, com estratégia e, acima de tudo, com coração limpo. Hoje a gente vive num lar onde o amor é leve, onde ninguém precisa fingir, andar em ovos ou dormir com medo do dia seguinte,
onde uma xícara de café na varanda vale mais que qualquer viagem cara, onde silêncio não é ausência, é paz. Se você chegou até aqui e sentiu esse nó na garganta, essa vontade de ver o justo vencendo, comenta aqui embaixo: foi pouco, ele merecia mais. Ou comenta: Jason, você é um gênio. Só pra gente saber que você também torceu com a gente até o fim. E se você já viveu alguma virada como essa, compartilhe a sua história aqui. Você não tem ideia de quantas pessoas pode ajudar só contando o que viveu. Ah, e claro, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele amigo ou amiga que precisa ouvir isso hoje e se inscrever no canal Reddit Entre Linhas para receber todos os dias histórias reais de viradas que dão gosto de ouvir. Porque aqui, cada história é mais do que um desabafo, é justiça emocional. E que venha a próxima.